E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área, para a gente conversar um pouquinho sobre os resultados do mês de março, tá? E os resultados do trimestre, primeiro trimestre de 2022, tá bom, pessoal? É, Antes da gente falar sobre os resultados, tá? A C4, ela preza muito pela transparência, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui, tá? O resultado das três contas que eu opero em 2022, tá bom? Para vocês verem, né, o resultado que eu tenho nelas, tá? Eu tenho mais operações nelas do que eu faço no day trade, tá? Às vezes eu faço uma operação de swing, né? Ou durmo posicionado, né? Então, essas operações, como eu não estou conversando com vocês, eu vou retirá-las, tá, do resultado, tá bom, pessoal? Mas eu acho muito importante essa transparência, né, para a gente poder comparar, tá, e ver o que eu passo no Excel, né, porque papel aceita tudo, né, pessoal? Eu posso estar inventando, né? E o que efetivamente tem na minha conta real, tá bom? E por que que eu faço questão também disso, pessoal? Porque tem muito picareta no mercado que eles fazem o quê? Eles operam em duas contas, uma entra comprado, na outra entra vendido, né? No final do dia ele vai estar no zero a zero, mas ele só mostra o que efetivamente deu lucro, né? Então isso é picaretagem, tá, pessoal? No mercado a gente tem muito isso, tá bom? Eu decidi que a partir de abril eu vou operar somente em duas contas, tá? Então uma delas eu vou usar para outra finalidade, tá? Então o meu day trade vai ser em apenas duas contas, tá? Mas como esse primeiro trimestre eu fiz em três contas, então eu vou mostrar para vocês aqui o resultado de todas elas, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Então essa aqui é a primeira conta que eu opero, tá? Eu personalizei aqui somente para a gente ter, né, os ativos, né? Ou seja, o mini índice, tá? Então no total de 2022 tem um líquido aqui de 31.860, tá, pessoal? Eu vou anotar aqui para a gente depois comparar com o que eu coloco na planilha, tá? Então, 31.860 e 50 centavos, tá bom? Então, vamos lá. Estou anotando aqui, né? Depois eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho na planilha, tá? Então, essa é a conta 1, tá bom, pessoal? Então, vamos para a conta 2, eu vou fazer aqui com vocês, né? Então, essa é a conta 2, tá? Vai trazer tudo que eu tenho em 2022, tá bom? Tá carregando, ó, carregou aqui. E a gente vai personalizar somente com os contratos futuros, tá bom? Então, ó, marquei os dois contratos, pá, tem 93.752 líquido, tá bom, pessoal? Então, essa é a conta 2 com 93.752,50 líquidos, tá bom? E a conta 3, pessoal, que é a 384, tá? Mesma coisa, tá carregando, né? Vamos esperar carregar. Bom, carregou. Vamos marcar apenas os contratos do índice, tá? Marcamos aqui. Então a gente tem 93.973,50, tá? Então, conta 3, 93.973,50. Tá bom, pessoal? Bom, então coloquei aqui as três contas que eu opero, tá? Então eu vou sair delas e vou dividir agora com vocês aqui o Excel, tá? Então aqui eu coloquei as três contas, vamos somar, né? Então, no somatório eu tenho quanto aqui? 219.586, tá, pessoal? Então esse é o resultado real do primeiro trimestre, tá, de 2022 nas três contas que eu opero o mini índice, tá bom? Agora vamos para a planilha em Excel, tá, pessoal? Então eu vou tirar aqui, tá? E vou compartilhar aqui
o que normalmente eu posto com vocês, tá bom? Então, pessoal, na planilha, o que que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter janeiro, fevereiro e março, tá bom? Então vamos lá, ó. Olhando aqui a planilha, a gente tem janeiro o quê? 48.416, tá? 48.416. Fevereiro, 27.636, 27.636. E março, a gente teve um resultado excepcional, né, pessoal? Com 86.826. Então, 86.826, tá? Então, a gente vai agora aqui somar o que eu tenho na planilha, tá bom? E vou compartilhar com vocês. Então, pessoal, olha só. O meu resultado, tá? Que eu compartilho com vocês, que eu faço do day trade, eu tenho 162.878 acumulados líquidos de ganho esse ano, tá? Contra o que eu mostrei para vocês lá na conta real, nas três contas do Profit que eu opero, 219.586, tá bom? Essa diferença tá basicamente nas operações que eu faço que eu não compartilho com vocês, né? Então, essas operações, pessoal, eu não coloco na planilha porque são operações mais complexas, né? Que exigem um pouco mais de vivência no mercado, tá bom? Então, dito isso, vamos conversar agora um pouquinho sobre o resultado de março, tá? Então, pessoal, aqui na planilha, né, a gente tem o resultado de março, tá bom? Então, março, vamos falar um pouquinho primeiro sobre número de trades, tá? Então, indo aqui para número de trades, pessoal, né? A gente tem quantos trades aqui? 48 trades, tá? Então, a gente tem 48 trades. Em quantos dias? Vamos contar aqui os dias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dias úteis, tá, pessoal? Então, dividindo 48 por 19, a gente tem uma média de 2,5 trades por dia. Não precisa mais do que isso, tá? Ou seja, são trades altamente selecionados, tá bom, pessoal? Esse mês de março, eu tomei, se eu não me engano, 3 ou 4 stops, eu vou compartilhar aqui, né? Porque foi o mês que eu arrisquei mais, tá? E quando você arrisca mais, o emocional também vem, né? E aí, de repente, você pode dar uma rateada ou outra, tá? Eu sou ser humano também, né, pessoal? Não sou robô, tá? Então vamos lá, né? Comparando agora, olha, eu tenho aqui por semana, tá? Então o dia da semana que eu mais operei foi na quinta-feira, com 13 trades, tá? Lembrando, pessoal, o seguinte, né? Tiveram 2 dias que eu não operei, 2 não, 3 dias no mês de março que eu não operei, tá? Em detrimento desses resultados, né? É por isso que tem 19 dias úteis e não 22, né? Como foi o mês de março, tá? Olhando aqui as estratégias, pessoal, olha, a short ela foi campeã, né? Ou seja, a gente fez 21 operações de short, tá, pessoal? Que é a estratégia que a gente criou, tá? Contra 8 operações do PFR, 3 de retrações de Fibo, 4 de buy zone e eu tive 3 operações de banda de Bollinger no 120 minutos, tá bom? Horários do dia, pessoal, olha só, de 10 às 11h30 da manhã, né, foi o horário, foi o range que a gente mais operou, porque a gente teve muitas notícias até às 10 horas, tá, pessoal? Então esse foi o range que a gente mais operou, tá? A duração das operações, a gente teve aqui de 5 a 10 minutos, 10 trades, tá? E a que mais durou foi de 15 a 30 minutos, tá bom, pessoal? Essa aqui de maior duração, né, foram os trades da banda de Bollinger, do 120, tá?
Bom, os indicadores validadores, pessoal, assim, suporte foram 14 operações que ele validou a nossa entrada, canal 13 e candle gatilho 12, tá, pessoal? Então, vejam a importância de você traçar os candles gatilhos no gráfico, tá? Vindo aqui para alvos e stops, né? Como eu falei, ó, foram 5 stops, tá? Tomei 5 stops, um de stop móvel e 4 de realmente esperar o stop, tá? 25 trades, 2,48, né, foram no alvo, 18 alvos móveis, né, onde a gente normalmente mexe, né, no último alvo, tá? Erros cometidos, pessoal, olha só, 38 trades sem erros, né? Então, dos 48, a gente teve 38 trades assim muito bem executados, tá? E aqui, ó, entrada atrasada em um, né? E eu quebrei 5 vezes a regra, né? Que foram trades efetuados em horários não propícios, tá? E aí o que aconteceu? Eu tive 5 stops, ou seja, quebrei 5 vezes a regra, e aí quando a gente quebra a regra, a gente está com a probabilidade menor do que 90%, e aí acabaram vindo os stops, tá? Tive 27 trades a favor da tendência, 20 trades contra, tá? E uma com o gráfico indefinido. Por que a gente teve mais trades a favor da tendência? Porque realmente o índice entrou numa tendência de alta, então não vamos operar contra, tá? Essas operações contra a tendência são aqueles PFRs, né? Ou aqueles fora da banda de livro que a gente não pode perder. Tá bom, pessoal? Avaliações dos trades aqui, né? 35 como ótimo, 5 bom, 3 mediano, 3 ruins e 2 terríveis, tá? E aí, como eu falei para vocês, né, a gente teve operações no gráfico de 120 minutos e no gráfico de 15 minutos, tá? Para vocês verem como o fora da banda é bem rentável, né, pessoal? Olha só, a gente fez apenas 3 operações fora da banda e, né, deu mais da metade do que a gente teria nos 15 minutos, tá bom? Então, esses foram os números de trades, né? 90% de acerto, tá, pessoal? A gente teve uma expectativa matemática de 3,5 para 1. E aqui está o drawdown, né, pessoal? Eu tive 22.590. Esse foi o maior stop que eu tomei, tá bom? Bom, vindo para a parte financeira, para vocês darem uma olhadinha, né? Então, eu vou trazer aqui pro semanal, né? Então, esse aqui foi a média por semana, tá? Vocês vejam que nas últimas 2 semanas eu reduzi muito, né, o meu risco, tá? Porque não tinha mais necessidade, então me expus muito menos do que nas primeiras 3 semanas, aonde eu já tinha atingido meu objetivo, tá bom? E aqui tá 86 mil por mês. Olha só que interessante, apesar da gente ter feito mais trades na short, o PFR foi mais rentável, né, pessoal? Por quê? Porque o PFR a gente acaba tendo alvos mais longos, né? Então, com alvos mais longos, a gente acaba tendo uma rentabilidade melhor, tá? Em compensação, foi nele que a gente tomou o stop, tá bom, pessoal? Tá? Então aqui está. E aí, olha só, como o PFR é contra a tendência e banda de Bollinger também, ó, acabou também contra a tendência, trazendo mais grana do que a favor da tendência. Tá? Mas eu ainda prefiro os trades a favor da tendência. Tá bom, pessoal? Então, rapidamente, vamos ver aqui no trimestre, né? Então, no trimestre, a gente conseguiu aqui em março um resultado realmente muito bom, tá? Ou seja, no acumulado está excelente. Então, abril, pessoal, vai ser um mês que eu vou segurar mais a onda, tá? Eu vou me dedicar um pouco mais a swing trade do que a day trade. Vou ficar menos exposto, né, às volatilidades possíveis que a gente vai ter em abril,
né? Já que março foi um mês realmente excelente, numa tendência de alta muito forte, abril eu já não sei se vai ter a mesma tendência, né? Apesar de ser um mês historicamente na bolsa muito bom, tá bom? Então, abril a gente vai segurar um pouquinho mais a onda, tá, pessoal? O dia da semana onde a gente mais teve lucro nesse trimestre foi na terça-feira, né? Importante frisar que no trimestre a gente está com 97% de acerto, tá? E com uma expectativa matemática de ganho de 5,6 para 1, pessoal. Olha isso, 5,6 para 1. É uma expectativa realmente excelente, tá bom? FR Short, né, lideraram e banda de Bollinger nos 120 minutos também, tá? Então, para vocês verem que, cara, segurando isso, né, em um trade você pode fazer de repente 2 ou 3 dias, se você tiver paciência de esperar o quê? O tiro certo, né, pessoal? O sniper, né? Indicadores validadores são sempre esses três, né, os melhores, né? Suporte, canal ou candle gatilho, tá bom, pessoal? Né? Os horários sempre aqui, né? Mais ou menos até as 14 horas, né, pessoal? Eu raramente opero depois das 14, tá? Não vale a pena. E aqui a gente colocou de meio-dia às 14, mas normalmente é até 1 hora da tarde, tá, pessoal? Raramente eu opero a partir de 1 hora, tá bom? Aqui a gente teve 165 mil reais indo direto para o alvo, tá? Sem precisar fazer qualquer movimentação, né? Aqui estão os 5 stops que a gente tomou no mês de março, tá? A favor, ó, contra a tendência, mais rentável do que a favor da tendência, mas aí são trades de livro que a gente faz contra, tá bom? Nosso objetivo não é encontrar nem topo nem fundo, mas se a gente tem um sinal claro, né, de possível reversão, a gente toma um risco, tá bom? Avaliação do trade, né, ótimo e bom, né? Ou seja, são trades realmente que fazem a diferença, né? Tá bom, pessoal? Então, eu queria compartilhar com vocês esses resultados, né? Espero que todo mundo tenha ido muito bem nesse trimestre, tá? Principalmente no mês de março, que foi um mês relativamente fácil de operar, tá? E vamos com tudo para abril, né, pessoal? Que abril seja um mês abençoado aí para todo mundo, muita disciplina, tá? Muito controle emocional. Acreditem na estratégia que vocês operam, se é uma estratégia bem feita, né? Se é uma estratégia bem estudada, né? Se vocês têm confiança, pessoal, deixa aí ou para o alvo ou para o stop, tá? Não mexa, a não ser que você tenha uma percepção de mercado ali na hora, né? Que você faça uma leitura de contexto que realmente vai ter que mexer, tá bom, pessoal? Se não, não mexam nos alvos e no stop, tá? E se for para o stop, pessoal, stopem a operação. É muito mais importante vocês perderem menos do que ganhar mais, tá, pessoal? Então, o controle de risco é fundamental, tá bom? Espero que tenham curtido esse vídeo e vamos com tudo para abril. Um abração, tchau, tchau.